Está funcionando. Irmãos queridos, estamos aqui presente para trazer a palavra desta manhã. É algo super importante para mim. E o texto está em Efésios 5, acha aí na sua Bíblia, Efésios 5, de 13 a 18. Aliás, de 13 a 17. Vamos ler o texto, que é a nossa introdução. Efésios 5, 13 a 17. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esta, irmãos, é a vontade do Senhor para cada um de nós que nos consideramos cristãos. Essa é a vontade do Senhor exatamente para cada um dos que aqui estão. E possivelmente este versículo, desperta, ó tu que dormes, está baseado no texto de Isaías, capítulo 60, e versículos de 1 e 2, que diz o seguinte, Isaías 60. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aí eu pergunto, essa é minha pergunta logo aqui de manhã. Prezados irmãos que me ouvem, há pessoas nos procurando para o batismo nas águas? Há ou não há? Há irmãos em Cristo procurando-nos para o discipulado? Sim ou não? Se há, é porque o Espírito do Senhor já está em nós, já se manifesta em cada um de nós, e nós temos que reacendê-lo, pois como Jesus fomos ungidos para testemunhar. E eu pergunto, por que não pregar boas novas aos quebrantados de coração, batizá-los e discipulá-los? Por que não? Procurando de início formar um pequeno grupo familiar. Foi assim que crescemos, formando pequenos grupos familiares.
E esses grupos desenvolveram, cresceram, tanto em número como em qualidade, e a igreja é o que é hoje. Grupos familiares, irmãos, grupos caseiros, que provocam o crescimento numérico e espiritual da congregação. Quando jovem, eu estou hoje com 95 para 96 anos, mas quando eu era jovem, voltávamos para casa de um acampamento, como este aqui. Um acampamento que estava com 135 jovens presentes aqui nesta chácara. Primeiro acampamento aqui. Eu sempre estava disposto a me comportar como o verdadeiro discípulo de Cristo. Abílio, discípulo, seguidor dos passos de Cristo. Abílio, discípulo de Cristo, verdadeiro. Mas me afastei. Fiz o que eu quis por aí. E não vou contar as besteiras que andei fazendo. E dias depois do acampamento, eu já não me comportava bem assim, como discípulo, como seguidor de Jesus. E por quê? Porque agora já a liderança da igreja, na época, providenciou, como dedicada que era, para que o comportamento dos jovens presentes fossem realmente positivos e aprovados. Eu me sentia protegido. Houve, meus irmãos, também uma tremenda mudança no ministério da igreja, com a vivência de uma visão sábia que permitira que a igreja mudasse o seu entendimento do que é a vida de um discípulo verdadeiramente compromissado em Cristo Jesus. E o nosso testemunho pessoal a todos vocês hoje, agora, como líder sênior, líder mais velho que sou e que fui desta igreja, desta congregação, com a mais reconhecida gratidão ao nosso Deus na comunidade onde nós estamos, Jesus é o centro. Eu ouvi um amém, mas eu quero ouvir um outro amém mais forte. Eu vou repetir. Na comunidade onde nós estamos, onde nós convivemos, Jesus é que é o centro. O seu ponto de atenção é a vida que levamos, e não os conceitos doutrinários que temos. Aquelas congregações, igrejas que se preocupavam muito com as doutrinas, nós nunca nos preocupamos tanto com a doutrina. Porque o ponto de atenção que nós levamos não são as doutrinas, mas é o amor que prevalece. O que prevalece entre nós é o amor de Deus em nós e vivenciado por cada um de nós. Amém ou não? Amém. Bate no irmão aí, amém ou não?
Quando nós amamos, Jesus é que mais nos importa. Realmente o essencial é Cristo em cada um de nós. Só Jesus é a nossa única esperança de glória eterna. Jesus. Jesus, nosso Salvador, foi ungido pelo Pai para pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Nosso Jesus Salvador foi ungido para consolar todos os que choram. Eu não estou falando de mim, isso está lá em Isaías 61, versículos de 1 a 11. A sua posteridade será conhecida e já foi conhecida. Não só aqui em Bauru, na região, no estado, mas nas nações todas. E nós colaboramos e colaboramos muito. Nos Estados Unidos estivemos, até moramos 3 anos lá, pregando o reino. Na Inglaterra, Ed foi enviado para lá pregando o reino. Não pensa que nós fomos uma igrejinha aqui, nós estávamos no mundo. Na Escócia, estivemos pregando, anunciamos. Em Portugal, formamos uma missão em Portugal. Alugamos um prédio, tínhamos um salão e estamos até hoje presentes em Portugal, na Itália, terra da minha mãe, terra dos meus avós maternos. Na Argentina estivemos lá, no Paraguai, no Chile, e até pouco tempo a nossa querida, fugiu o nome dela, cadê ela? Estava lá no Chile. Cadê ela? Ah, era lá. Como está? Está bem, bem. Na Nigéria, até no Egito. No Egito ensinaram-vos a não cumprimenta ninguém com a mão direita. No Egito nós tínhamos que cumprimentar com a mão esquerda. Porque com a mão direita eles limpavam. Entenderam ou não? Não sai. Já falei, até na Tailândia nós tivemos, eu com Neide. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Isso está lá em Isaías 62, versículo 6, final. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. A palavra para você hoje. Você está aí descansando? Não descanseis. Fala, prega, anuncia salvação para os perdidos. Eis que o Senhor fez ouvir
até as extremidades da terra estas palavras: eis que vem teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Isso está lá em Isaías 62, versículo 11, final. Irmãos, amemos aqueles que não pensam como nós. Não abramos mais nossa boca para criticar a nenhuma outra igreja e a nenhum outro irmão. Para com crítica. Pratiquemos de nossa parte a unidade. E ora, se alguém sabe o que significa unidade na igreja, somos nós, porque nós fomos os primeiros a anunciar no país e no mundo a unidade da igreja do Senhor Jesus. Pratiquemos então a unidade. Tenhamos uma atitude positiva com os nossos irmãos. Mas saibamos que Deus não nos aceita porque nós somos amáveis. Ou porque nós praticamos uma doutrina correta. Não é por isso que Deus nos aceita. Deus nos aceita graças ao sangue de Cristo. Deus nos aceita, repito, graças ao sangue de Cristo derramado naquela cruz, lá no Calvário. E se Cristo é mesmo o centro de nossa atenção, nós não podemos fazer outra coisa senão amarmos-nos como Jesus nos amou. Olha de lado, você ama essa pessoa aí? Olha aí para trás, olha para trás, olha para trás. Olha aí, você ama. Ou você é um crente tonto aí, só? A divisão entre nós, irmãos, é a falta de unidade. E a falta de unidade e a divisão entre nós são o resultado de não colocarmos a Cristo como centro de nossas vidas. Quem é Jesus para você? É o centro de sua vida? Sim. E aí termino. Aí você está falando, ele está falando muito pouco. Para que ficar falando muito aqui? Ontem eu marquei a hora. Para quê? Tem que falar pouco, positivo, sério. Eu repito, coloquemos agora Jesus como centro de nossas vidas. Se Ele não for ainda o centro da sua vida, faça isso agora. Tome uma atitude firme. Diga, repita, entrego-me inteiramente a Jesus Cristo, Senhor. Não mais irei viver como eu quero, mas irei viver como Jesus quer que eu viva. Submeto-me e submeto a minha vontade à vontade do Deus eterno. Amém?
Amém. Quem está falando amém, fique de pé. E repitamos juntos. Coloquemos agora Jesus como centro de nossas vidas. E se ele não for ainda o centro da sua vida, faça isso agora. Tome uma atitude firme. Diga, repita comigo. Eu vou falar o que você deve dizer. Entrego-me inteiramente a Jesus. Não mais irei viver como eu quero, mas irei viver como Jesus quer que eu viva. Submeto a minha vontade à vontade do Deus eterno. Aí vira para o irmão falar amém. Outro lado, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.